Tudo bom? Então, turma, vamos dar início a mais uma aula, certo? E a aula de hoje vai ser com o módulo 3, certo? Exatamente, tá bom? Estamos iniciando a terceira unidade, tá bom? Então, vamos trabalhar com o módulo 3, certo? E o primeiro assunto do módulo 3, turma, justamente os décimos, centésimos e milésimos, tá bom? No finalzinho do módulo 2, nós vimos fração, não foi? E nós vimos lá, ó, frações do seguinte tipo. Por exemplo, a fração 2 sobre 10, certo? Que aí podemos ler também com 2 décimos. Temos aqui 7 sobre 100, ou 7 centésimos, certo? E temos também o 8 sobre 1000, ou 8 milésimos, tá bom? O que essas frações têm a ver com números decimais? Turma, os números decimais são aqueles famosos números com vírgula, certo? Então podemos transformar essas frações em números decimais. Afinal, elas são frações decimais, não é? Então, transformando essas frações em números decimais, ó, nós vamos ter o seguinte: 2 décimos, ó, 0,2. 7 centésimos, ó, 0,07. E 8 milésimos, nós vamos ter 0,008, certo? Então, nós temos aqui 2 décimos, 7 centésimos e 8 milésimos, tá bom? Turma, aqui eu transformei as nossas frações decimais em números decimais, né? Só que se eu tiver uma fração que não seja decimal, por exemplo, se eu tiver aqui 3 meios, eu posso transformar essa fração em um número decimal? Posso, certo? Eu posso estar encontrando uma fração equivalente onde o denominador seja 10, 100 ou 1000, certo? Essa fica fácil porque sabemos que 2 vezes 5 é igual a 10, não é isso? Então, ó, eu posso pegar aqui o denominador, multiplicar por 5, consequentemente o numerador também será multiplicado por 5. Então, nós vamos ter aqui, ó, 3 vezes 5, 15. 2 vezes 5, 10. Ó a fração decimal, certo? Convertendo ela em números decimais, eu vou ter o que aqui? 1,5. Certo? Tranquilo, não é? Então vamos lá. Vamos aproveitar que nós já temos aqui os números decimais e vamos ver o quadro de ordens. Lembra da nossa aula? Ainda estávamos nas aulas presenciais. Eu coloquei lá para você na sala de aula um quadro de ordens e classes. Vamos ver aqui o quadro de ordens dos números decimais, certo? Vou separar aqui o 0,2, 0,07, 0,008, 1,5. E vamos ao nosso quadro. Nosso quadro de ordem, nós vamos ter a centena, dezena, unidade, certo? Aí aqui vai vir a vírgula. E aí nós vamos para o décimo, centésimo e milésimo, certo? Então, ó, vamos lá. Vamos
separar aqui. Então, vamos colocar no nosso quadro de ordens o primeiro número que nós vimos lá no exemplo, os 2 décimos. Então, ó, a vírgula vai ficar no lugar da vírgula, não é isso? E ó, 0,2. Então, o 2 está, ó, nos décimos, certo? O 0,07. O que é que a gente vai fazer? Ó, 0,07. Tá certo? Então, o 0 nos décimos e o 7 nos centésimos. Então, temos o quê? 7 centésimos. E o 0,008, nós vamos ter o 8 milésimos. E agora, por fim, o 1,5. Certo? Então, turma, está aqui o nosso quadro de ordens, certo? Vou colocar mais um número aqui para vocês observarem o seguinte. Vou colocar aqui, ó, o 17,23 centésimos. Beleza? Tranquilo o preenchimento desse quadro de ordens, não é isso? Nós temos unidade, dezena e centena, décimo, centésimo e milésimo. Tá bom? Turma, vamos pegar aqui esse último exemplo que eu dei aqui, o 17,23 centésimos, e vamos decompor ele, certo? Como que nós vamos decompor esse número, professor? Preste atenção, ó, vou colocar ele aqui, para a gente não esquecer, é 17,23. Então, se eu tenho aqui o 17,23, como é que eu posso decompor esse número? Vou decompor aqui de duas maneiras diferentes, certo? Então vamos lá. A primeira vai ser a seguinte. Eu posso aqui dizer que 10 mais 7 mais 2 décimos mais 3 centésimos. Não é isso? Então, ó, se eu somar tudo aqui, eu vou encontrar o 17,23. Então, essa é uma primeira forma para a gente pode decompor esse número. E a segunda forma? Vamos lá. A segunda forma nós vamos fazer o seguinte. Quem está na dezena aqui não é 1? Então, ó, botar 1 vezes 10. Mais 7 vezes 1. Mais 2 vezes 0,1 mais 3 vezes 0,01. Certo? Então, ó, aqui, se a gente resolver as multiplicações primeiro e depois somar os números, nós vamos encontrar o 17,23. Então, essa aqui é outra forma que a gente pode estar fazendo a decomposição desse número. Certo, turma? E para finalizar a nossa aula, a gente vai fazer o seguinte. Vamos aprender a comparar os números decimais. Exatamente. Vamos para a comparação dos números decimais. Vamos lá? Vamos para a comparação. Quando a gente fala em comparar um número com outro, a gente imagina logo o quê? Que o número ele vai ser maior ou menor do que outro, não é isso? Então, se eu tiver aqui o 3 e o 5, o que eu posso dizer aqui? Que o 3 ele é menor que o 5, certo? Só que nós vamos comparar números decimais.
Então, eu vou botar aqui 0,5 e 0,32. Turma, presta atenção. É super fácil fazer comparações de números decimais, certo? Então, vamos lá. Primeiro passo, primeira dica, na verdade, certo? Primeira dica que eu dou para vocês é igualar o número de casas decimais, certo? Esse número aqui eu tenho quantas casas decimais? 2. E nesse número eu tenho uma casa decimal. Então o que é que eu vou fazer primeiro? Ó, igualar o número de casas decimais, certo? Por que, professor? É obrigatório igualar o número de casas decimais? Não, não é obrigatório, certo? Na maioria, ou em algumas questões, talvez vocês nem cheguem no zero que vocês acrescentaram para poder igualar o número de casas decimais, certo? Por exemplo, esse aqui é um exemplo típico. Eu tenho 0,50, 0,32. Ó, na leitura, já fica fácil identificar qual o número é maior do que o outro, não é isso? Antes a gente tinha o quê? 0,5 e 0,32. Quando a gente iguala o número de casas decimais, a leitura muda. 0,50, 0,32. Então vamos lá. Primeiro vamos comparar a parte inteira, certo? Aqui eu tenho um zero. Aqui eu tenho um zero. Se eles são iguais, não dá para a gente ver qual é maior que qual. Então vamos para o próximo número. Ó, o próximo número aqui, ó, depois da vírgula, é o 5. E o de cá é o 3. Então, o que é maior, 5 ou 3? 5. Então, logo, 0,5 ou 0,50 é maior que 0,32. Certo? Outro número aqui, ó. 1,43 e 1,4. Vamos lá. Vou fazer esse aqui inicialmente sem igualar o número de casas decimais, para vocês verem que igualando fica mais fácil em alguns exemplos. Primeiro, vamos verificar a parte inteira, não é isso? Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1. Então não dá para dizer quem é maior do que quem. Então vamos para o próximo número. O primeiro número, após a vírgula, aqui eu vou ter o número 4. Aqui eu também tenho o número 4. Certo? Então até então eles são iguais. Então vamos para o próximo número. O próximo número aqui é 3. E aqui? Ó, turma, vocês entendem por que eu digo que é bacana, que é legal igualar um número de casas decimais? Porque, ó, aqui eu vou ter 3, aqui eu vou ter um 0. Então, quem é maior, o 3 ou o 0? O 3. Logo, 1,43 é maior do que 1,4. Ou, ó a leitura quando a gente iguala o número de casas decimais, 1,43, 1,40. Ou seja, 43 é maior do que 40. Então, 1,43 é maior do que 1,40. Certo? E temos aqui também um outro exemplo. 2,35 e 1, vou inverter isso aqui. Vou botar 1,35 e 2,35. Então, ó, vamos verificar primeiro a parte inteira que está antes da vírgula. Aqui eu tenho o número 1, aqui eu tenho o número 2. Então, quem é maior, o 1 ou o 2? O 2. Então, eu não preciso nem comparar o restante, certo? A parte inteira aqui já está me dizendo, ó, que 2 é maior do que 1. Logo, 1,35 é menor que 2,35. Certo, turma? Então, vamos iniciar a nossa unidade, a nossa terceira unidade, com esse conteúdo super fácil, certo? Vou deixar para vocês.
eu não estou com o módulo aqui, certo? Mas na edição do vídeo eu vou botar uma caixinha aqui com as atividades para vocês resolverem. Tá certo, turma? Então, ó, tchau, tchau e até a próxima aula.